Boa noite, já estou vendo ó, que tem colega sua aqui, Mirela. Sim. Aqui. Seja muito bem-vinda. Alguém aí que você conhece? Pode dar o seu. Muita gente querida. Tá difícil de acompanhar aqui, mas um beijo para todo mundo. Vai ser uma conversa muito gostosa, sem dúvida nenhuma. Você tá onde? Conta para o povo onde você está agora. Eu estou numa cidade bem feia, chamada Maceió. Nossa, meu sonho, Brasil, ir para lá. Ir para lá passear. Pois é. Olha Solzão, aqui. terra boa. Como é que tá aí? Tá um sol maravilhoso? É que inverno a gente não conhece, não. A gente tem que ir para São Paulo para conhecer. Exatamente. Olha aqui. Deixa eu colocar aqui que eu preciso pôr um recadinho para todo mundo aqui. Pronto, deixa eu fixar esse comentário. Já vou te apresentar para todo mundo. Querida, olha, só estou dando esse recado aqui, Janine, para todo mundo, porque já tem gente me perguntando. E eu já vou te apresentar para a gente começar, porque tem muita dica. Eu tenho um roteiro aqui quilométrico. Imagina. Uma hora contada. Espero que todo mundo aqui compartilhe essa live com muita gente, com mamães, com profissionais, que é um assunto realmente muito importante. Mas eu quero dizer para todo mundo o seguinte: as inscrições para o meu curso online Protocolo Andréa Fricks, que tem tudo sobre preparo para engravidar, gestação, infância, seletividade alimentar, tudo, elas estão abertas no link da minha bio aqui do Instagram somente até sexta-feira, tá bom? O recado está dado aqui embaixo para todo mundo. E quem quer fazer perguntinha, seja sobre a seletividade alimentar, o protocolo, qualquer coisa, coloque nessa caixinha de perguntas que tem aqui embaixo, uma interrogaçãozinha, manda o seu like e compartilhe também com todo mundo essa live. Bom, a minha convidada de hoje ela é duplamente especial. Primeiro, porque ela é uma nutricionista maravilhosa, que atende muito seletividade alimentar, que tem se tornado ao longo, especialmente acho que desses últimos anos, uma referência em acompanhamento de nutricional de crianças seletivas no Brasil. Hoje, acho que talvez ela nem saiba disso, mas muitos profissionais já têm, os meus alunos, muitas vezes quando eu falo, Janine, que legal, a gente vai ter aula com a Janine, eu queria ouvir a Janine falar, e é por isso que ela está aqui comigo também, pela segunda vez já fazendo uma live, não por acaso, não porque a gente é amiga, porque a gente é amiga, sim, graças a Deus, mas não é por isso, porque quando eu convido o profissional, não é amiga, eu tenho grandes amigos que muitas vezes a gente não tem essa questão profissional, né? Amizade é uma coisa, profissão é outra, e a Janine está aqui porque ela é extremamente competente, está fazendo um trabalho muito diferenciado com seletividade alimentar, e eu quero que ela compartilhe essas dicas com vocês. Então, Janine Aragão é nutricionista materno-infantil, com muito orgulho eu digo que foi minha aluna na pós. Eu nem sei se você sabe, Janine, mas você foi praticamente minha aluna no primeiro protocolo André Fricks, porque o protocolo André Fricks é um curso online que surgiu daquele curso que eu fazia presencial. Sim. E você... Acho que foi o primeiro quando eu fui para Maceió. Foi, eu tenho DVD até hoje, eu guardo com muito carinho. A Janine é minha aluna. Tá ali ele, ó. Tá aqui. Ah lá, da época que eu lançava DVD, a longa Pois é. Eu tenho muito orgulho. A Janine vem se tornando uma referência em seletividade alimentar, porque eu amo ver vocês crescendo. Quem é meu aluno sabe, seja dos cursos online, de todos os cursos que eu ministro, sabe que eu tenho uma alegria muito grande em ver o outro crescer, em ver os meus alunos crescendo. Então, eu acho que isso também, já estou arrepiada aqui, Janine. Eu acho que isso é um diferencial da minha vida, do meu propósito, da minha carreira. Opa, deixa eu subir aqui. Por quê? Porque... quando nós compartilhamos, disseminamos o conhecimento, e quando a gente entende que o conhecimento não é só nosso, que a gente tem que compartilhar aqui na live com a mãe, e eu com os meus alunos, quanto mais eu entrego para os meus alunos, mais eu quero ver os meus alunos crescendo, e a gente sabe que não é todo mundo que é assim, tem muita gente que quer, né? Tem aquela vaidade de dizer que o conhecimento é dele, mas quanto mais a gente espalha esse conhecimento, mais o bem se volta para a gente. Não é verdade? Sim. Sim. E eu tenho muito orgulho de dizer hoje que você foi minha aluna da primeira vez que eu fiz o protocolo André Fricks na vida, que eu dei aula para você de seletividade alimentar naquela época, depois você foi minha aluna na pós, e hoje você está se tornando uma referência a ponto de eu te convidar profissionalmente para estar aqui compartilhando a sua experiência. Então, seja muito bem-vinda. Coisa mais linda! Eu queria agradecer o convite. Eu acho que a Andréa, ela tem
esse ponto de luz que é diferente dos demais, né? De realmente alavancar as pessoas. E eu dei uma aula semana passada numa pós, que quando eu acabei a aula, todo mundo estava chorando. Aí eu, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Né? Eu queria todo mundo rindo. E todo mundo, obrigado pela partilha, porque eu acho que um profissional é aquele que partilha o que ele sabe. Eu sou Janine aqui de Maceió, eu não consigo abraçar o Brasil inteiro, nem quero. Eu quero que vocês possam ajudar aí de Vitória, de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Que a gente troque, que a gente partilhe, porque assim a gente cresce, né? Muito além de como profissional, mas como um bom ser humano, né? Que é o nosso lema aí. Exatamente aquilo que eu falo sempre, que para os meus filhos e para os meus alunos, eu sei que você me ouviu falar muito, que antes de ser um bom profissional, a gente tem que ser um bom ser humano. Eu acho que é sobre isso que a gente está falando aqui, né? Que bom, então. E eu quero começar te fazendo algumas perguntas. O tema da nossa live é seletividade alimentar no consultório. Todo mundo que tiver dúvida pode colocar na caixinha de perguntas que tem aí embaixo. E eu queria começar, Janine, então, é nutricionista materno-infantil, está fazendo mestrado em nutrição também. Janine, como você se apaixonou pelo nicho da seletividade alimentar? A gente sabe que a nutrição materno-infantil é a profissão do futuro, é a especialidade que mais vai crescer, sem dúvidas, nos próximos anos. E eu tenho falado muito isso com as pessoas que assistem minhas aulas, meus vídeos, a minha websérie, que está também no link da bio ainda por alguns dias, a nutrição do futuro. Eu tenho falado muito que, assim, dentro da própria nutrição materno-infantil, nós vamos ter subnichos, vão ter nichos. Seletividade alimentar, obesidade infantil, a gestante, a tentante, alergia e por aí vai. Como você se apaixonou pela seletividade? Você sempre soube que queria atender crianças seletivas? Como que foi esse processo? Então, na verdade, eu entrei na faculdade muito jovem, né? Eu entrei na faculdade com 16 anos. E desde que eu entrei na faculdade, eu sabia que eu trabalharia com crianças. Isso era uma coisa que para mim era muito claro, né? Vou trabalhar com criança. Mas era muito pequeno esse nicho de nutrição materno-infantil. Há 9 anos atrás, se falava muito pouco. Então, o que eu ouvia falar era, tem certeza? Vai para a esportiva, né? Que está no auge. Você não vai conseguir sobreviver só do consultório. E eu naquela, eu vou trabalhar com criança independente. Mas eu não quero ser qualquer nutricionista materno-infantil porque não quero atender tudo. Uma coisa que sempre me inquietava era o que fazia uma criança não comer. Então, eu ficava. E até então, era uma pesquisa minha. Eu buscava sozinha nos artigos, eu buscava ler, buscava entender. Li muito sobre psicologia, sobre entender essa questão do cérebro da criança, de linkar outros sentidos, depois entender o intestino. Então, não era simplesmente não comer. Qual era a base dessa questão? Né? Se era comportamental, se era sensorial. Mas há 9 anos atrás, isso era muito pequeno. Né? Mas era uma coisa que me inquietava bastante. E aí eu comecei a me preparar para isso. Até lembro que trouxe a Andréa para Maceió, né? Bem lá atrás, a gente chegou a conversar, eu era aluna de graduação ainda, e perguntei, Andréa, é uma pós? Ela ainda não tem a pós, mas vai ter a pós ainda. Se você puder aguardar um pouquinho, você vai ser a minha primeira aluna. E eu ainda me inscrevi numa pós online, só pelo título, porque eu acredito muito que você tem que ser especialista naquilo que você escolheu fazer. Você não vai fazer simplesmente um curso e vai atender. Você precisa ter uma base, né? Então, fui atrás dessa base, mas não me identifiquei, né? Achei que ia me atrasar. E aguardei até entrar na pós da Andréa, né? Que eu fui da primeira turma. E aí comecei a construir essas questões. Qual é o caminho que eu vou seguir? Porque eu acho muito importante isso. Você criar um caminho dentro do seu caminho. Porque a materno-infantil hoje abraça a gente em alergia alimentar, seletividade, obesidade, né? Transtornos, várias questões. E aí eu comecei a estudar mais sobre e tentar buscar formações, tanto nacionais como internacionais, porque eu precisava entender como é que se trabalha com essa criança. Né? Eu posso ter a minha linha, mas em base em quê? O que é que existe em relação a isso? Né? Porque aqui nos Estados Unidos trabalha de um jeito, Canadá de outro, Brasil de outro, mas o que cabe a mim? Até o meu Nordeste mesmo, a minha realidade, que é diferente da Andréa, né? Enfim. E aí eu comecei essa busca, mas assim, foi uma coisa que me inquietou desde a minha graduação. Até, de fato, eu consegui conquistar, né, essas formações e tudo isso. Mas aí, então, você já tinha definido na graduação, eu quero atender na nutrição materno-infantil crianças seletivas? Então, quando você fez o meu curso lá, o protocolo Andréa Frick, na época era um outro formato,
você estava na graduação, você estava terminando a faculdade. Ali eu ministrei sobre preparo para gravidez, gestação e seletividade alimentar. Ali você falou, nossa, de tudo que ela falou aqui, o que eu mais quero é seletividade alimentar, é isso? Começou a fazer sentido para mim e eu comecei a criar minha anamnese e lá, naquele curso seu do protocolo, eu comecei a criar. Quando eu for atender, eu vou querer esses pontos aqui. Então, todo mês eu mudo um pouco, mas assim, eu comecei a criar com base naquilo porque eu sempre fui muito ansiosa, né? Então, não, eu quero ter uma base para começar a mexer nisso. Mas foi uma coisa que é por aí que eu quero seguir, né? Foi basicamente isso. Tá, então, Janine, já na faculdade já tinha esse propósito da nutrição materno-infantil, já começou a se nortear, fez o meu protocolo André Frix, o meu curso também, e isso foi ajudando a entender. Eu me lembro, Janine, que quando eu dei aquele curso, eu me lembro se foi André que me falou, assim, nossa, Janine olhou aquela apostila e falou, meu Deus, era tudo que eu precisava, era tudo que eu queria, tudo que eu buscava. Porque eu também sempre tenho essa abordagem muito prática, que eu acho que você aprendeu muito bem e que você também tem dado nas suas aulas. Sempre, assim, ensinar o pulo do gato, né, Janine? A gente vai falar um pouco disso aqui hoje. Às vezes a gente faz alguns cursos, algumas aulas com grandes nomes, mas a pessoa não dá o pulo do gato. Ela fala teoria, isso e aquilo, mas não diz, por exemplo, como ela faz, o que ela faz. E eu acho que você tem feito isso muito bem. E aí você falou, vou para a seletividade alimentar. Bom, então eu já perguntei como eu estou com o roteiro aqui, tá, Brasil? Eu adoro o checklist, porque eu quero ser entrevistadora aí, tá? Sabe, vamos fazer um parênteses aqui. Você sabe que eu quero fazer. Eu vou me mudar, né, em breve. Enfim, tá uma loucura que eu estou reformando a minha casa. E eu quero lá na minha casa fazer esse canal, essa entrevista. Vai dar super certo. Na cozinha, na sala com o André Frix, vai ser alguma coisa tipo assim. É que eu quero entrevistar. Arrasou. Eu arrasei. Então você está dentro. E aí, eu, como apresentadora de TV, eu quero fazer uma outra pergunta. Trabalhar com seletividade alimentar é um desafio. Sem dúvidas, é um grande desafio. Por quê? Para você, qual é o maior desafio de trabalhar? Você que já entrou na faculdade querendo nutrição materno-infantil, depois nichou, já sabia que queria atender criança seletiva. Hoje você já tem alguns anos de experiência, já está dando aula sobre isso. O que você acha que é o mais desafiador da seletividade alimentar no consultório? Então, acho que o primeiro ponto é trabalhar com famílias cansadas. Porque eu não sei como chega aí, mas aqui no consultório, geralmente, a família chega quando já tem todo e tudo. Quando ela já foi além do que ela acreditava. Então, assim, um forçar, um traumatizar, né, um impor. Então, o mais difícil para mim é tentar motivar essa família. Porque uma família que não está motivada é uma família que não vai caminhar para frente. Então, é necessário motivação. Então, a família chega praticamente jogando as cartas assim na mesa. Ó, Janine, você é a minha última cartada. Eu já tentei de tudo, eu já fui para fulano, para cicrano, e meu filho não sai do lugar, eu não sei o que fazer. Né? Então, a gente primeiramente tem que acolher e abraçar esses pais e fazer entender que julgar nunca é a questão. Porque eles já foram tão julgados, né? De porque não come, porque é mimado, porque faz o que quer. Então, assim, acolher essa família e torná-la o quê? Possível de fazer diferente, dizer, ó, eu acredito em você, você pode, mas a gente vai descobrir o caminho juntos. Não adianta a gente ir direita, esquerda e não ter um norte. A gente tem que procurar a base. Qual é a questão? A dificuldade é essa, vamos trabalhar em cima dessa dificuldade. E sempre com o quê? Com metas alcançáveis. Não adianta você querer mostrar tudo que você sabe na primeira consulta, né? Porque, poxa, ele vai querer voltar para casa, fazer tudo e nem tudo vai dar certo. Aí volta para aquela frustração, né? Fazer um plano alimentar capa de revista. No protocolo André Frix, você falou que naquela época você foi criando a sua anamnese. Hoje, Janine, porque o mundo avançou tanto, os cursos, a gente ampliou tanto a nossa gama, hoje eu dou esse material para o aluno, uma ficha de anamnese. Eu fiz um material complementar para o aluno que tem uma ficha de anamnese para cada tipo de clínica que faz parte do curso. E lá eu coloco também assim, umas dicas sobre assim, o que fazer e o que não fazer para sua conduta dar certo. E nessas dicas, você falando aí, eu me lembrei agora, porque eu coloco assim, o plano alimentar, ele tem que ser exequível. Eu sempre digo isso nas minhas aulas. Não adianta a gente fazer, porque quando a gente sai da faculdade, às vezes muito sem experiência, a gente quer fazer tudo capa de revista, o nutricionista quer fazer aquele plano, eu brinco assim, com quinoa germinada, com isso, com aquilo, com o grão não sei de onde. Com 1000 receitas.
super alimentos, 1000 receitas, e a mãe olha para aquilo, dá uma frustração tão grande. E eu acho que é isso, assim, é ser exequível. Então, eu entendi que para você, tal, pelo que eu entendi aqui, o que é mais importante, mais desafiador é saber acolher essa família e dar esperança para essa família. Da Né? possibilidade. Na possibilidade dessa criança voltar a comer e não ser mais um que passa um plano capa de revista que não funciona. Muitas vezes os pacientes não saem com planejamento alimentar, porque eu sempre brinco, eu falo assim, eu digo, eu sou nutricionista, mas eu sou nutricionista de ser humano. Então, nem sempre aquela pessoa que está ali na minha frente, ela vai querer um cardápio. Então, eu preciso saber entender essa demanda. Às vezes, essa mãe quer desabafar e quer que ela olhe para você e diga, ela está comigo, eu posso confiar nela. Porque o primeiro encontro, ele demanda várias questões, né? Então, eu preciso ganhar a confiança dessa mãe, eu não posso iludir. Dizer, olha, vai dar certo. Eu também, elas não escutam isso sair da minha boca. Eu digo, ó, a gente vai fazer o possível para alcançar o que a gente espera. Porque vai dar certo para mim, eu não sei se vai dar certo com um mês, com um ano, daqui a 2. Então, assim, a gente vai trabalhar para conquistar o que seu filho precisa. Mas é um trabalho o quê? Que às vezes a gente sobe 3 degraus e desce 1. A gente não vai sempre subir, né? Mas eu sou pé no chão. A gente explica direitinho como acontece e essa mãe mostra, poxa, eu não estou errada. Eu não fiz de tudo ainda. Tem coisa a se fazer. Então, acho que isso é o principal papel, porque a gente, quando se forma, a gente sai muito com a formação da graduação, né? Engessado. A gente tem que atender, a gente pesa, a gente mede, entrega o cardápio, volta daqui a 15 dias. Mas acho que nem tudo é regra, né? Quando se trata, principalmente do universo infantil, onde cada criança vem com uma demanda muito grande de família. Então, como essa mãe comeu, como essa avó alimentou essa mãe, que esses pais acreditam, tudo isso vai ser um guarda-chuva para esse bebê que está ali sendo gerado, aprendendo a comer na introdução alimentar, né? Se eu não escuto essa avó, por exemplo, ou essa tia, eles não vão querer seguir, por exemplo, meu planejamento. Porque essa menina sabe de quê? Eu criei 7 filhos, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, com quem a gente recebe, de que forma a gente abraça a verdade do outro. Porque faz total diferença. Exatamente como a Vanessa falou aqui, ó, o primeiro encontro é o ganho da confiança, acolher, né? Exatamente, esse primeiro encontro é acolher. Eu vou colocar aqui, na minha opinião, também um grande desafio, acho que esse é o ponto inicial que você falou, mas um grande desafio para mim também, Janine, é você manter esses pais motivados. Porque, às vezes, o que eu percebo no consultório é que quando a gente... E eu falo muito isso nos meus cursos, para os meus alunos, falo muito isso no protocolo, que, assim, você... É aquilo que a gente falou no início. Você tem que ser um bom ser humano antes de ser um bom profissional. E faz parte de ser um bom ser humano você acolher, você olhar nos olhos, você acalmar. Isso é meu. Eu abraço essas mães, eu choro com elas, eu pego na mão. E mesmo no online, nas consultas online, a gente consegue ter esse mesmo engajamento, essa escuta. Essa escuta amorosa. Eu estou arrepiada aqui de novo. Essa escuta assim, olha... Eu sei a dor que você está sentindo, eu não estou aqui para te julgar, eu sei que não é fácil. Agora, o que eu percebo às vezes, que é um grande desafio, e acredito que você vai concordar comigo, é que às vezes a gente faz isso tudo e a gente explica para a mãe, olha, não é da noite para o dia. Tem 5, 6 anos que ele não come, tem 7 anos que ele só come 4, 5, 6 alimentos e não vai ser da noite para o dia. Nós vamos começar aqui subindo um degrau de cada vez, nós vamos começar aqui. Mas a gente vai fazendo essa escalagem, vai escalando esses degraus juntos. Agora, é muito importante manter essa família motivada, né, Janine? Porque Sim. O que eu percebo é que, às vezes, mesmo a gente falando isso tudo para a mãe, passam 20 dias, ela vai ligar e vai dizer assim, ai, mas olha, ainda não mudou, ele continua assim. Você percebe isso? Essa perseverança, manter a família... Sim. Motivado. Mas aí eu também levo para eles, para esse auto-olhar. Digo, tá, 20 dias não mudou nada. Mas, poxa, em 6 anos mudou o quê? Me conta só o que mudou em 6 anos. A gente, nada mudou. Então, em 20 dias a gente está querendo ser rápido demais, né? Então, vamos tentar dar tempo ao tempo, porque a sua ansiedade impede o avanço dele. Porque a criança é muita emoção também, ela consegue fazer essa leitura, né? Quando você está mais... triste, quando você está mais feliz, quando você está ansioso. Essas sensações passam para a criança e a criança está em quê? Está em formação emocional o tempo todo, todos os dias. Então, ela vai naquela expectativa, a mãe vai, eu vou fazer um prato lindo. A gente disse que ele pode gostar disso, mas na cabeça dela ele tem que comer tudo para provar para mim que ele gostou.
Né? Então, é uma construção, realmente é um desafio, porque a gente não lida só com a criança seletiva, a gente lida com a crença de uma família. A família da criança seletiva. Gente, quem tem dúvida, coloca ali na caixinha ali de baixo. Tem que ser. A Suzana está falando que a motivação tem que ser uma constância. Exatamente isso. Tem uma caixinha aqui com interrogação. Coloca as perguntinhas de vocês que a gente vai responder, tá? E encaminha aí na setinha no aviãozinho que tem aí a live para pelo menos 3 pessoas que você que precisam assistir sobre seletividade alimentar, tá? Janine, eu acho que é isso. Uma dica para o profissional que atende criança seletiva, que eu acho que também vai muito ao encontro do que você falou aí, já é dica prática mesmo para o nutricionista, para o pediatra, para o fono, para todo mundo que acompanha essa criança. O que eu faço nas consultas? Dentro disso que a gente estava falando agora. Eu atendo a primeira consulta, a gente coloca metas, a gente vai fazendo tudo como a gente falou, com esse acolhimento, uma coisa de cada vez. Às vezes eu entrego esse plano alimentar, às vezes o plano alimentar é uma coisa muito limitada dentro daquilo, naquele raciocínio do food chaining, que é você seguir a partir daquilo que a criança já aceita. Eu ensino muito sobre isso no módulo de seletividade alimentar do protocolo. Mas uma coisa que eu faço, Janine, não sei se você faz isso também, você já me ouviu com certeza ensinando sobre isso, que é assim, quando ela vem na próxima consulta, eu abro o prontuário e eu começo a perguntar à mãe o que mudou da última consulta para cá. Então, essa consulta pode ter acontecido no intervalo de 1 mês, às vezes até 2 meses, depende da realidade de cada família. Mas quando ela volta, eu pergunto. Aí eu começo lá. Ah, tá, como é que foi? Às vezes a mãe chega e fala para mim assim, doutora, assim, nossa, como é que foi? Não sei se teve alguma melhora, né? Vamos ver, acho que talvez alguma coisa. Aí eu já tenho anotado ali o que ele comia da primeira consulta, no prontuário, na ficha de anamnese, tem tudo ali relatado. Daí eu já abro esse espaço para a segunda consulta e começo a colocar lá. Tá bom, então ótimo, não precisa falar o que aconteceu, só me diz o que mudou de lá para cá. Aí ela começa, e eu vou anotando, né? Naquela planilha que eu tenho do antes e depois, entre aspas. E aí ela fala, ele comia, chupava laranja, ele aceitou o suco de laranja. Aceitou. Ele não sentava na mesa com a gente para poder comer, agora ele está sentando. Tá, ele só comia com tablet. E aí ela começa a narrar, aquele biscoito X, agora ele conseguiu comer o pacote vermelho, ele só comia do pacote. Tá, o arroz, o bolo, eu mudei o bolo. Aí, quando ela acaba de contar tudo, chega no final da consulta, porque ela vai lembrando de coisas do meio. Eu nem faço isso só na primeira, às vezes eu faço até só no início, né? Eu vou ouvindo ao longo da consulta. Aí, no final, depois de tudo que ela falou, porque às vezes no meio da consulta ela lembra, ele comeu milho. Ele comeu pamonha. A gente saiu no restaurante e tal, e ele nunca comia nada. Dessa vez ele comeu o arroz e a carne. Aí eu começo a anotar, e no final eu falo para ela, olha o que mudou em 1 mês, olha o que mudou em 2 meses. Como você disse, em 6 anos ele nunca tinha tido essas mudanças. Olha o tanto de coisa que mudou. E aí a mãe fica assim, é mesmo, verdade. Nossa, é mesmo. E aí você vai dando essa esperança de volta para essa família. Você faz isso também? Como é que é? Exatamente. Eu tenho um segredo que geralmente na primeira consulta eu tenho algumas perguntas que eu crio dentro do que a mãe vai falando, né? Tipo, alguns pontos que eu acho, eu tenho certeza que isso vai ser fácil dela mudar, por exemplo. Essas metas mais plenas assim possíveis, as menores. E eu vou criando perguntas para esse retorno. É mais ou menos isso que você faz. E aí a mãe volta, e aí eu vou indagando essas perguntas que eu sei que eram coisas que ela já fazia, por exemplo. Só para dar aquela esperança. Não, eu continuo fazendo, tá bem. Eu continuo com essa motivação positiva e a gente depois vai fortalecendo isso. E no final eu sempre dou esse resumo. O que foi que aconteceu de bom? Vamos lá. De 10 metas, você alcançou 11 ainda. Você colocou uma a mais que eu nem esperava. E ela fica super orgulhosa. Não, realmente, dá aquele suspiro, né? Que eu consegui. Então, a motivação, ela vem através disso. Você motiva o outro dessa forma. Mostrando que ele fez o melhor que ele pôde, né? Que ele alcançou dentro do limite dele, que ele não precisou se frustrar, se cansar, né? Que foi possível. Então, isso é a chave da coisa. Assim, esses pais precisam se manter. É a chave. Tem uma pergunta aqui que chegou dos stories pra gente. Eu tô pegando todas as perguntinhas aqui embaixo, tá, gente? Coloca a pergunta de vocês na setinha, no balãozinho com interrogação aí. Peguei essa pergunta aqui, que inclusive é uma pergunta que sempre vem, né? Eu quero começar a atuar com seletividade alimentar. Por onde começo? O que você acha, Janine?
Então, eu senti muita falta no começo de ter uma formação para isso. De fato, é muito difícil hoje você ter um curso que te prepara 100% para atender. Mas, por exemplo, o protocolo da Andrea é um passo para você abrir a mente. O que é que eu preciso saber como base? Porque não existe uma pós específica em seletividade, mas existem formações, né? Pessoas, fono, TO, que fazem formações sobre o tema que vão te agregar. Porque quem trabalha com seletividade, geralmente, não pode ficar só no foco da nutrição. Porque tem várias outras áreas que abraçam isso e que a gente precisa saber. Não é que a gente vai fazer o trabalho do outro, tá? Mas o entendimento do trabalho vai facilitar o encaminhamento. Porque se eu não sei qual é o papel da TO, por exemplo, na seletividade, como é que eu vou encaminhar? Fazer um encaminhamento, né, conciso, que ela entenda o que é que eu estou esperando da criança. Então, eu comecei a fazer isso. Formações em outras áreas para me dar esse embasamento. Então, tem fono que trabalha comigo que até posta nos stories. Quem fez esse encaminhamento? Nutri ou fono? E todo mundo marca lá fono, porque eu consigo destrinchar bem o porquê desse encaminhamento, por exemplo, né? Isso facilita a nossa troca, porque a gente não trabalha sozinho. Então, ter essa comunicação com o pediatra, com a fono, com o TO, com o psico, é necessário. É necessário. E eu não sei aí, mas aqui, por exemplo, eu vejo muito receio de Nutri entrar em contato com o médico direto, sabe? E assim, se apresentar. E eu nunca tive esse receio. Assim, os médicos, os pediatras que são daqui da cidade, eu ligo para eles: sou Janine, nutricionista, estou acompanhando a criança tal, chegou para mim com essa demanda, dou um históricozinho breve, né? Falo mais ou menos o que eu estou pensando em fazer e fecho ali, né? Uma conversa para ele, dou uma abertura também para ele voltar para mim e dizer: Janine, o que é que está acontecendo com isso? Né? Essa suplementação está sendo... Por quê? Não está alcançando na alimentação? De ter essa troca, né? Porque a gente vai além do alimento. Vai além do alimento. Eu acho, Janine, que dentro disso ainda, eu acho que o começo é, sim, se capacitar. Você tem essa tranquilidade em falar com o pediatra, em falar com os outros profissionais, porque você está segura daquilo que você está fazendo ou do caminho que você está seguindo. E isso não quer dizer ser segura, não quer dizer saber tudo, não, porque a gente está constantemente estudando. Eu estou o tempo todo estudando e lendo artigo e frequentando eventos. E a gente vai fazer isso a vida inteira, graças a Deus, porque a gente não sabe tudo. Mas se você tem uma boa base, se você tem um bom start, e eu acho que esse start é um bom curso, você tem que estudar. Você começou lá na graduação fazendo o meu protocolo Andrea Frix para abrir a sua mente, para você se sentir segura, é esse caminho que eu quero. Eu já tenho ferramenta. Hoje, na verdade, quando você fez há muitos anos atrás, hoje eu já repaginei muito o curso, então dá muita segurança para quem atende. A Fran tá aí, foi aluna do protocolo, também sabe. Mas eu acho que é se capacitar. Quem quer atender, esses dias eu postei uma história sobre isso. Nutrição materno-infantil não é Ctrl+C, Ctrl+V, não é hashtag que copia e cola e fala que faz, não é puxadinho da nutrição clínica, todo mundo sabe de nutrição. Antigamente, nutrição materno-infantil era puxadinho de nutrição clínica, tanto é como você ouviu o que eu ouvi também quando eu me formei na nutrição. Vai para outra área, faz estética, faz esportiva. Quem atende criança? Não, é quem atende a grávida, a clínica também atende a grávida, que também atende a criança. Então, isso é um desencontro muito grande de formação. Nutrição materno-infantil não é isso. Se a pessoa não se capacita, se ela não começa fazendo um bom curso, ela vai se queimar ou ela vai se frustrar na primeira criança que ela receber que não come e que ela vai passar o plano e a mãe vai olhar na cara dela e falar assim: peraí, mas não era isso que eu estava precisando. Como você disse, você recebe e como eu recebo também. Eu recebo mães que falam: André, eu não aguento mais ir na nutricionista. Eu vim em você para dizer que eu não aguento mais. Eu já fui em 4, eu já fui em 5, eu já paguei 5 consultas e tenho planos alimentares lindos e meu filho não come. Então, assim, eu acho que o caminho para começar, para quem perguntou isso aí no Stories, o caminho, sem dúvidas, comece fazendo um bom curso, capacitando-se e saiba que você vai continuar estudando e que você vai continuar estudando muito, 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 tá? Tem uma pergunta aqui, Janine, que chegou também. Deixa eu perguntar aqui, deixa eu colocar aqui para você, quando a criança seletiva não quer almoçar no horário de almoço da família, eu posso dar quando ela pedir? É uma pergunta assim, eu sei que tem que entender o contexto, mas de uma forma geral, o que você falaria aí, Janine? Enquanto eu estou olhando as outras aqui. Então, acontece muito isso no consultório, né? A gente põe a mesa, chama a criança para comer e a criança não quer, faz birra, chora, joga o prato. O que é que eu faço nesse momento?
Muitas vezes, o que é que acontece? A mãe coloca na mesa tudo aquilo que é extremamente desconfortável para a criança. Coloca um feijão que ela não come, uma salada que ela não come. E aí, como é que ela vai se sentir acolhida naquela mesa? Poxa, a criança só come, um exemplo, arroz e nuggets. É só o que ela come. Ela chegou na mesa, uma carne de panela com muito molho, um feijão, um arroz, uma salada, ela vai olhar e vai sentir desespero. Porque, poxa, não tem nada que eu me sinta confortável aqui. Então, o primeiro passo é, naquela mesa, inicialmente, tem que ter algo que abrace essa criança, para ela sentir prazer em, pelo menos, estar ali. Ela não precisa comer de tudo que está na mesa. Mas se você começa um mecanismo de que não quer o que está ali e oferece o que ela quer em seguida, ela vai sempre estar onde? No centro da questão, que é onde toda criança quer estar. Ela quer comandar a situação. Então, se minha mãe vive em função de mim, se meu pai vive em função de mim, eu estou no auge, eu estou no meu trono. Então, vai fazer isso com muita frequência. E sempre quando for questionar uma coisa uma criança, você não pode dizer, por exemplo, o que é que você quer comer? O que é que ela quer comer? Ela vai pensar só o quê? Arroz e nuggets. É só o que ela come. Você tem que sempre indagar. Entre isso e aquilo, o que é que você gostaria de comer? Você dá a possibilidade e deixa ela te responder dentro daquilo que você espera para ela. Então, você começa a ter uma troca. Porque essa criança que não come, ela já perdeu a confiança no pai e já perdeu a confiança na mãe. Porque a mãe esconde embaixo da colher, né? Essa mãe esconde dentro da carne. Ela esconde o tempo todo alimentos novos e a criança vai perdendo a confiança, né? Então, nesse caso, a gente tem que ter muito cuidado. Toda criança que eu atendo no consultório, eu trabalho com a criança. A partir de 2 anos de idade, a criança é totalmente agente ativo da consulta. Então, eu olho no olho, a criança, independente de falar ou não, ele me retribui com gestos, eu entendo todo esse processo. Então, tem criança que, por exemplo, não quer abrir a boca na consulta. E aí, foi até essa semana. Eu estava atendendo lá com a mãe, eu odeio tudo que é comida. Não quero falar com você. Porque isso ela já tinha ido para 7 outros profissionais e eu já tinha cara de comida. E aí, conversando com a mãe, porque eu não ia invadir ela ainda nesse momento, né? Ela, tudo isso aqui eu vou jogar no lixo. Tudo isso é um lixo. Então, todas as frutinhas que tinha lá de brinquedo, ela jogando... Ela tinha 5 anos. E ela jogando com muita força, com muita raiva, né? E a mãe, mas a frutinha é gostosa, você tem que comer a uva é docinha, faz bem. Eu digo, mãe, para. Ela já passou 1 ano ouvindo isso e não funcionou. Porque para ela isso afasta cada vez mais. Ela sabe que a uva é saudável, que a uva é docinha, mas não é essa a questão, né? Foi tudo que ela viveu para trazer a isso. Então, o lixo para ela é a coisa mais nojenta que existe. Então, ela relaciona a fruta, por exemplo. Então, ela não precisou falar nada para mim. Só com aquilo, eu já criei todo o ciclo dela, porque geralmente eu trabalho em ciclos. Geralmente, toda criança que eu recebo, eu faço como se fosse um cronograma, né? Eu vou linkando. Eu recebo a criança, e aí quem são esses pais, qual é a textura de conforto, quem é esse ambiente, e eu faço como se fosse um ciclo. E aí eu vou linkando, porque aí eu vou mostrando para a mãe também. Qual é o tipo de mãe e pai que você se encaixa? Vamos trabalhar com isso. Qual é essa melhora, vai para onde? E aí a gente vai moldando essa família dentro do ciclo da criança. E aí diminui um pouco o estresse também. E aí essa mãe disse, Janine, foi impressionante. Só de eu parar de forçar tanto esse provar, ela simplesmente pegou uma maçã na fruteira e foi desenhar, decalcar a maçã. E aí eu falei, que ponto positivo, ela não se importava passar na frente, ela tocou para desenhar essa maçã. Então, já diminuiu o estresse da casa, né? Então, eu nem falei de fruta mais. Quando ela começou a falar disso, eu nem falei mais de fruta. Fui mudando. Qual é o seu personagem favorito? O que é que você assiste? Fui criando outras possibilidades. Aí, a mãe já mandou mensagem no WhatsApp. Já tá com saudade da tia Janine. Digo, para quem me odiava e não queria ouvir falar de mim, né? Então, já é uma coisa assim que a gente tem que ter. Às vezes, a gente não vai ouvir o que a gente quer, o que a gente precisa. Porque eu acho que o nutricionista que trabalha com criança que não come já é ansioso por vida. Já é alvoroçado por si só. Então, a gente fica, né, querendo tirar tudo da mãe. Se deixar, você faz uma limonada dessa família. Mas você não consegue tirar tudo. Então, você também tem que relaxar um pouco e entender os sinais que acontecem naquela sala. Esse pai solta uma coisa, essa babá solta outra. E você vai ali digitando, caladinha. E no final, você consegue fazer alguns pontos. O que essa babá falou, né? Que muitas vezes essa babá faz o quê? Essa babá, só a babá que alimenta. Só come com a babá. Quem é essa babá?
De que forma ela alimenta? Ela tá tranquila, ela tá ansiosa? Provavelmente é aquela pessoa que, independente de comer ou não, ela vai estar ali. Então, só de não ter estresse já facilita para a criança, né? Como é que ela prepara esse prato, como é que ela chama para comer. Então, isso é fundamental. Então, eu consigo prestar atenção em muita coisa ao mesmo tempo. Então, tá o vídeo no pai, o olho na mãe, o outro vídeo na criança, e eu vou linkando tudo. Porque a gente tem que entender. Nem sempre a gente vai tirar o que a gente quer. Aham. Tá, perfeito, Janine. Tem 1000 perguntas chegando de tudo quanto é lado aqui. Eu tô ligadinha aqui. Tem uma pergunta da Lore que eu acho que até de alguma maneira você já entrou, tá? Que é essa que tá fixada aí embaixo. O pessoal vai mandando as perguntinhas aí que a gente vai respondendo, tá? Sempre que possível. A criança de 2 anos que não come nenhuma proteína, nem no almoço, nem no jantar, porque cospe, com certeza tem alguma relação aí com textura e não aceita. Inclusive, tem bebês que desde a introdução alimentar não aceitam a textura da carne, por exemplo. Eu vou deixar você responder, só queria complementar uma questão da resposta sua anterior. Assim, hoje, inclusive, eu estava respondendo uma mãe, eu sou colunista da revista Crescer, e todo mês eu recebo uma dúvida de uma mãe. E é impressionante que, assim, já deve ter o quê? Eu acho que uns 3 anos que eu escrevo para Crescer, Janine, e eu vou te dizer que, assim, sei lá, 80% das dúvidas que chegam é de seletividade alimentar. Então, assim, quando chega outro assunto, a gente até brinca, eu e as jornalistas de lá, a gente fica assim, ai, que bom, vamos mudar um pouco o assunto. E hoje eu respondi de seletividade alimentar. E eu estava respondendo uma mãe hoje exatamente sobre isso, e falando da importância também de tirar as interferências. Aqui é claro que a gente está falando numa live, a gente não sabe o caso específico de cada criança, na consulta que a gente vai fazer tudo isso. É muito importante que essa criança seletiva seja acompanhada por um bom nutricionista materno-infantil, por uma boa equipe profissional. Agora, uma coisa também é tirar essas interferências, porque ela fala muito ali na questão do horário. A criança não quer comer no horário que a família come. Ah, tá, mas eu recebo no consultório crianças que não querem almoçar meio-dia com a família, mas que 11h30 comem 2 biscoitos. Ou toma um suco, ou come uma fruta, ou enche a barriga de alguma coisa, ou come muito pouco antes, mas belisca alguma coisa. E a gente sabe que a criança, principalmente na primeira infância, tem pouco apetite. E quando tem essas interferências, ela não vai almoçar mesmo, porque ela já comeu 2 biscoitinhos, docinhos daquele lá, e ela vai almoçar? Não vai. Então, eu acho que, de uma forma muito simplista, eu acho que tirar as interferências também é muito importante, né, Janine? Sim. Sim, perfeito. Porque existe uma necessidade da família de alimentar o tempo todo, de achar que a criança está sempre com fome, de viver em função de alimentar a criança. Eu tenho mãe que chegava no consultório e dizia: o cardápio de hoje foi 7 opções. Ela passava a manhã na cozinha, fazendo várias preparações, extremamente cansada, e nada a criança aceitava. Eu digo, porque ele não precisa comer o tempo todo, ele não precisa de 7 opções. Você precisa entender, ele precisa sentir. Aquele botãozinho de fome e saciedade precisa existir, todo funcionar. Todo mundo. Exatamente. Então, por que você faz questão de perder isso? Né? Então, vamos relaxar um pouco. Às vezes, o seu sinal de fome é depois do dele. A gente vai conquistar isso, vai ver o espaçamento. Tem criança minha, até bebê, que espaça 4 horas. Come super bem, mas ele tem um tempo mais longo para essa digestão, para essa sensação de fome. E a gente tem que respeitar. Nem tudo é de 3 em 3 horas. Então, isso também é uma coisa que eu converso muito com as famílias. Né? Não é um padrão. Nem tudo acontece como todo mundo fala. Então, isso aí é individualidade sempre. Como a gente aprendeu na faculdade. Na websérie que eu fiz semana passada, a Nutrição do Futuro, que ainda está disponível no link da bio, é só clicar que ainda dá para assistir. São 3 aulas incríveis, Janine. Eu falo muito isso, a falência da nutrição do passado. E uma das coisas, quando eu abri uma caixinha de perguntas perguntando ao pessoal o que eles acham que faliu na nutrição do passado, eu achei incrível, assim, porque muitas falaram, essa história de comer de 3 em 3 horas caiu. A gente aprende isso na faculdade, eu acho que tem faculdade ensinando isso até hoje. Até hoje. Isso é exatamente a não individualização. Eu tenho grávidas que tem que comer a cada 2 horas, a cada 1 hora. 1 hora, sim. Criança que vai dar um intervalo maior, sim. E isso que você falou é muito importante. Você pode ler a perguntinha da Laura aí embaixo sobre a carne, que eu quero complementar isso. Assim. É o que você falou. A família da criança seletiva, na verdade, eu acho que é a família de toda criança, ou da maioria das crianças, tá? Só que algumas são mais ansiosas. Mas existe uma ansiedade muito grande da família e da sociedade, dessa cultura infeliz, nossa, da criança ter que ser gordinha e bochechuda. Existe uma cultura infeliz de que a criança tem que comer, a criança tem que estar mastigando.
Então, você vai dizer para uma mãe de uma criança pequena que ela pode sim ficar 3, 4 horas sem comer, que está tudo bem, ela não vai aceitar, porque em 4 horas ela já abriu 3 pacotes de biscoitos, ela já ofereceu 4 frutas, ela já fez um suco, e se não comeu nada, ela já fez uma super Entra em mamadeira, desespero. tudo e deu goela abaixo, porque ela precisa ver como e como ele quer ser bebê, nem estava com fome, mas ele aceita essa mamadeira, esse tetê, como uma forma de carinho, de aconchego e de apego. Então, nós temos que acabar com essa cultura, infelizmente, dessa sociedade antiquadra, que vem de uma referência de desnutrição, e dizer que a criança tem que comer goela abaixo de toda e qualquer forma. E isso, muitas vezes, é uma ansiedade muito maior dos pais do que uma necessidade alimentar dos filhos, né? Exatamente. Sobre essa questão da carne, né, que a Laura perguntou, primeiro, geralmente, antes de pensar até numa questão de dificuldade mastigatória em si, eu sempre faço alguns testes. Por exemplo, tem alguns bebês que no início da introdução alimentar, lá por 6, 7 meses, cospe com muita frequência. Ele consegue consumir tudo que está no prato, mas a carne ele cospe com muita frequência. Né? Aí tem aquela questão, gente, será que é alguma inabilidade mastigatória, não está tendo lateralização de língua, porque é mais fibroso, né? Exige um pouco mais da musculatura e tal. Aí, geralmente, eu faço alguns testes de textura, tipo uma farinha para ver se é sabor, desfiado, um hamburguinho, e a gente vai caminhando. Se eu perceber que todas essas texturas existe uma trava, para isso, provavelmente, é legal fazer uma avaliação, né? Até para ver como é que está essa musculatura, porque tem muito bebê que não reconhece bochecha, que fica com essa linguinha muito hipotônica, né? Muito para fora. E aí é interessante a gente avaliar. Porque eu consigo perceber isso precocemente. Eu não deixo chegar um ano de vida, por exemplo, para pensar na possibilidade. Vamos descartar. A gente trabalha com prevenção. Então, chegou, tem uma suspeita. A gente fez alguns testes e não está evoluindo, né? A gente vai encaminhar para deixar até esses pais mais tranquilos. Porque, senão, eles começam a se frustrar e tem toda aquela expectativa de introdução alimentar, né? De filmar para a família, para o Instagram e tudo mais. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a introdução alimentar é um preventivo até para seletividade e dificuldades alimentares futuras. Então, é uma fase que eu acho que é o maior investimento da família, é procurar um profissional para fazer a introdução alimentar dos filhos. Porque a gente começa desde uma posição correta da colher, desde uma postura para favorecer a abertura dessa mandíbula, tudo. Então, tem muita criança que cresceu com alguns traumas, alguns desconfortos, inseguranças na introdução alimentar e que levou ela a selecionar por algum motivo. Seja por um sabor, por uma textura, né, pela palatabilidade do alimento. Tem criança que só come pacote. Eu tenho paciente que, se não sair do pacote, ele não come. Porque ele já escolheu um padrão alimentar por tudo que já foi forçado. Eu tenho criança que só come eu já atendi criança que fala da mãe não, ele só come a batata do pacote azul. Sim, muito. Pacote ele não come. Perfeito, Janine, perfeito. Tem muita pergunta aqui. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Acho que foi, não, né? Foi. Tá, então vamos lá. Deixa eu trazer aqui as perguntinhas. Tem uma pergunta muito interessante que chegou no Stories, acho que foi do Lucas, inclusive, que ele fala assim, vamos falar um pouquinho de suplementação. Gente, fica com a gente até o final que nós vamos responder mais perguntas. Tem muita pergunta interessante aqui, tá, Janine? Aguenta firme aí. Olha aqui a pergunta do Lucas. Vamos falar um pouquinho de suplementação, né? Já que é seletividade alimentar no consultório. Suplementação pode ser avaliada desde o primeiro atendimento ou, somente depois. Como que você faz? Aí eu vou contar como eu faço também em relação à suplementação da criança seletiva. Então, muitas vezes, raras são as crianças que têm alguma deficiência de alguma vitamina, algum mineral. Porque elas já vêm o quê? Repletas daqueles suplementos, né, que a gente sabe quais são, de farmácia, por muito tempo. Então, por 2, 3 anos. Pelo contrário, as crianças que eu venho recebendo ultimamente estão com hipervitaminoses, até algumas seríssimas. Eu recebi uma criança que, assim, o pediatra disse, Janine, tem que tirar tudo que é laranja. Por exemplo, ele disse. A criança estava toda laranja. Eu disse, eu não posso tirar tudo que é laranja, porque ele só come laranja. Me deu um tempo para a gente trabalhar isso, porque também não pode ser assim, tá com hipervitaminose, a gente tem que resolver hoje. Não, também não é assim. Então, ele entendeu, né? Eu expliquei o motivo, a gente foi trabalhando. Então, geralmente, o que é que eu faço? Eu tenho um check-up que eu peço inicialmente, independente de fazer uso do suplemento ou não, né? Com algumas, por exemplo, ferritina é uma coisa que às vezes dá um pouco mais baixa, né?
mais raras às vezes também, mas muita hipervitaminose do complexo B. É o Vitamina principal. muitas vezes. Vitamina D, muitas vezes dá baixa. Então, às vezes, a gente alinha uma coisa ou outra. E a mãe vem com muita sede de quê? Você vai passar algum suplemento que ele coma. Né? Um abridor de apetite você vai passar. Ela quer um remédio para abrir o apetite, esse monte ela de quer mercado que a gente sabe que não resolve nada e que pode, inclusive, ter alterações neurológicas e comportamentais relacionadas a isso, né? Isso. Tem alguns suplementos como zinco, magnésio, que a gente já tem alguns estudos, né, que comprovam essa melhora, até nesse interesse alimentar, né? Então, algumas crianças realmente funcionam, de fato, mas é aquela coisa que eu nunca generalizo. É uma coisa que, inicialmente, eu trato muito o intestino, porque essas crianças já estão muito inflamadas, então não adianta a gente tentar uma melhora alimentar sem trabalhar esse intestino. São crianças que são muito constipadas, muitas vezes, né? Ou tem muita oscilação, diarreia e constipação. Então, a gente faz um probiótico especializado para essa criança, individualizado, trabalha esse intestino por um tempo e vai fazendo as mudanças gradativamente. Não é que ela vai desinflamar de vez, porque os alimentos ainda gradativamente vão ser reduzidos, né? Não vai ser de uma hora para outra. Mas probiótico eu sempre utilizo e sempre faço essa visão. Esses micro e macro, a gente avalia tudo da dieta, porque nem sempre eu consigo calcular também. Eu bato geralmente os macro, né? E os micros a gente vai tentando encaixar aos poucos, porque é muito difícil. Eu atendo criança que só come 3 alimentos, por exemplo. Então, Janine, como é que você vai adequar uma dieta de 3 alimentos? A vitamina, o pão e tipo, um polvilho, por exemplo. Como é que eu vou adequar uma dieta desse formato? Então, eu vou ter que suplementar em algum sentido, até eu conseguir uma melhora, que é com 30 a 45 dias. Tá, e aí, nesse caso, a pergunta aí que se a suplementação pode ser avaliada desde o primeiro atendimento ou somente depois, sim, você vai avaliar e vai considerar desde o primeiro atendimento. Não quer dizer necessariamente que você vai sair suplementando tudo no primeiro. Às vezes você vai solicitar exames, às vezes você vai solicitar depois e você vai começar a suplementar pensando no intestino, ou já tem um exame de vitamina D e você já vai começar com a vitamina D e depois pensar no restante, certo, Janine? Certo. Tem uma pergunta aqui, do Stories também sobre a suplementação. Eu vou achar ela aqui, Janine, mas você pode até ir falando o que você acha, que perguntou o seguinte: dicas práticas para criança seletiva aceitar receber a suplementação. Então, eu vou falar um pouquinho aqui, então, sobre isso, aí você complementa. Primeiro, gente, não é toda criança seletiva que não aceita suplementação. Eu tenho muita criança que é seletiva para tudo quanto é alimento, e aí eu pergunto para a mãe assim, e remédio, ele toma? Ama. E remédio ele ama. Ainda mais porque esses remédios, esses suplementos ou medicamentos para criança que existem na indústria comum, vamos dizer assim, estão cheios de aditivo, de açúcar, de caramelo, de sabor, de parabeno, de tudo mais. Então, elas vão dizer isso, tá? Então, quem fez essa pergunta, assim, eu sempre pergunto para a mãe, olha só, quando eu tenho em vista assim, nossa, eu já vou precisar suplementar isso, aquilo, outro, ou porque eu já tenho exame, eu já vi ali que eu vou precisar suplementar, eu pergunto para a mãe, e aí, medicamento, toma na seringa? Ih, toma tudo, ótimo. Então, não quer dizer que é seletivo. Agora, tem aquele seletivo que não toma também, tá? E aí, existem várias estratégias, não sei como você faz, tá, Janine? Mas uma coisa que funciona muito comigo, com os meus pacientes, quando eles não aceitam, por exemplo, é sempre buscar, é o mesmo raciocínio do food chaining que a gente às vezes aplica no consultório, que eu ensino também no meu curso online Protocolo André Felipe. Começar pelo que a criança aceita. Então, às vezes, por exemplo, a criança é viciada no determinado suco de uva integral, sem adição de açúcar. É muito comum, pelo menos na minha prática. Esse é chave, esse é o segredo. Esse é chave, eles gostam mesmo, né? Aí a mãe enche a boca para dizer assim, mas é porque é sem açúcar. Lógico que é sem açúcar, tem tanta frutose ali, ele já é tão doce naturalmente, se colocasse açúcar, ninguém nem ia conseguir tomar. Então, tudo bem, né? É um sem açúcar, mas assim, não quer dizer que é de baixo índice glicêmico, enfim. Sim. Mas tudo bem, isso nem é a questão. Porque às vezes a criança já toma açúcar. E ele é um concentrado que tem um sabor muito acentuado. Então, às vezes, que eu falo para a mãe, coloca o suplemento. Hoje, na farmácia de manipulação, é tranquilo, você tem muitas opções para fazer. Sim. Geralmente, eu prescrevo, eu ensino isso no protocolo André Fritz também. Prescrevo manipulado e coloco lá, por exemplo, sabor, a escolha materna. Porque aí, se ele tem uma afinidade melhor com o gosto de laranja, a mãe combina com a farmácia e aí faz o sabor que ela acha. Sabor natural, enfim, buscando para isso. E às vezes eu falo para ela colocar esse suplemento na seringa
Eu coloco na observação da suplementação assim, manipular no menor volume possível, por exemplo, a 10 ml de suplemento. E aí eu oriento muitas vezes a pegar, por exemplo, 2 ml desse suplemento, mais 2 ml desse suco de uva que ele adora, colocar na seringa, então almoçou ou no horário que ele come melhor e já fazer o suplemento. Você tem mais alguma dica sobre isso, Janine? Então, aqui também nessa farmácia de manipulação, geralmente a gente tem várias bases diferentes. Base de iogurte, por exemplo, que a gente pode fazer a suplementação com base de iogurte, base de goma, base de chocolate. Então, também dentro do que a criança mais prefere, a gente vai sempre pela zona de conforto. A gente acaba, eu uso muito suco de uva integral, porque também é uma coisa que é a primeira coisa que eles falam. O suco de uva, ele se deixar, toma como água, assim. Mas quando eu preciso de algo diferente, eu também vou para aquelas outras bases de formulação, né? O chocolate, ou goma, ou o formato de iogurte, que vem fazendo um sucesso danado. E eles têm uma aceitação ótima, excelente, assim, para o suplemento. Mas eu não tenho muita dificuldade, não, com as crianças aceitarem suplemento. Assim, pelo menos na minha prática, não tenho tanta dificuldade, não. Tá. Bom, tem tanta pergunta interessante aqui. Tem gente perguntando se a live vai ficar salva. Sim, a live vai ficar salva. Eu vou colocar depois aqui no feed para vocês. Tem uma pergunta interessante aqui, ó, que chegou no Stories. Qual a frequência ideal de atendimento para se trabalhar com uma criança com família seletiva? O que você acha, Janine? Então, também é uma coisa que eu não tenho como falar 100%, porque, assim, geralmente, a minha consulta, normalmente, ela sempre tem um outro encontro. A consulta mais um retorno de 15 dias. Só que, às vezes, eu preciso ver essa família com 7 dias, ou, às vezes, eu dou um prazo maior por conta das metas de 20 dias, mas eu não vejo menos de 2 vezes no mês. Pelo menos 2 vezes no mês eu preciso ver essa criança, para dar continuidade no trabalho. Porque também eu tenho um espaço no meu consultório que eu trabalho com a criança algumas coisas, assim, alguns medos, alguns receios, né? Fiz tipo um laboratóriozinho com uma biblioteca que fala sobre esses alimentos, uma cozinha, uma salinha de jantar, e a gente, de forma lúdica, vai aproximando também. Aí, às vezes, ela vem só para essa consulta mais prática, sabe? Comigo, passa meia hora comigo. Então, no meu caso, depende muito, mas pelo menos 2 vezes no mês tem que acontecer. Tá, perfeito. A Paula, maravilhosa, que já foi aluna minha do protocolo também, maravilhosa, ela falou aqui, vocês acham ruim um profissional trabalhar com introdução alimentar e seletividade alimentar? Ou são 2 nichos completamente diferentes? Olha, deixa eu responder, você vai responder o que você acha. Mas eu acho, Paulo, o contrário. Eu acho que tem tudo a ver, tá? Por quê? Porque, assim, a imensa maioria das crianças que eu vejo seletivas tiveram problemas na introdução alimentar. Impressionante como existe uma relação entre introdução alimentar inadequada, outros fatores também, tá? Complicações da gestação, a não amamentação, vários fatores aumentam o risco da seletividade alimentar. Mas a introdução alimentar inadequada, ela aumenta muito o risco de seletividade alimentar. Então, Paula, eu acho necessário, inclusive, você que atua com crianças seletivas, também atuar na introdução alimentar, até porque no futuro a gente tenha menos crianças seletivas, né, Janine? O que você acha? E é a bandeira que eu levanto. Eu falo que eu faço uma introdução alimentar prevenindo, talvez. Eu sou até ousada em falar isso. Mas eu faço uma introdução alimentar tão minuciosa que eu falo assim, dos mínimos detalhes, que é já para esclarecer tudo que pode acontecer e tudo que pode dar errado também. Porque assim, sou muito clara. Digo, ó, a gente pode fazer por esse caminho, o que é que pode dar certo, o que é que pode dar errado. E eu vejo que as crianças que eu acompanhei há 2, 3 anos atrás são crianças que até hoje chupam limão sem fazer careta, comem maracujá. Então, assim, crianças bem resolvidas com a alimentação, porque já teve acesso, logicamente, ao açúcar, brigadeiro, mas ela tem a base nutricional dela formada. Ela é uma criança saudável, no geral, né? Então, eu atendo muito introdução alimentar, seletividade alimentar, e hoje meu público aumentou muito de gestantes seletivas. Eu achei muito, muito legal isso. As mães chegando a mim dizendo, Janine, eu não quero que meu filho sofra o que eu sofri. Como é que você pode me ajudar nisso? Porque a gente sabe que hoje se forma o paladar através da 14ª semana gestacional. Então, se essa mãe não tem uma alimentação variada, se ela não cuida disso, essa criança provavelmente vai sofrer um pouco, né? Com essa falta que ela teve na gestação.
Perfeito, Então, vem aumentando bastante. E você vai responder, mas antes, deixa eu só responder um comentário, que a Vanessa está perguntando se as suas metas você entrega escritas, em papel, ou só combinado, como é que funciona. Tem um comentário aqui da Lu Cordeiro, falando saudade da Masterclass, do protocolo, André, sempre maravilhosa, foi minha aluna do protocolo. Então, enquanto Janine pensa o que ela vai responder, quero fazer um parêntese aqui, gente. O protocolo André Frix é o meu curso online de nutrição materno-infantil, onde eu abordo tudo sobre o preparo para engravidar. O curso é 100% online, preparo para engravidar, gestação, cada fase da gestação, amamentação, aleitamento materno, alergias alimentares, com aulas bônus incríveis, suplementação da gestante, suplementação do bebê. Tem um módulo incrível de seletividade alimentar, muito prático, sobre como conduzir a seletividade alimentar, o food chaining, que teve gente perguntando aí sobre isso, eu abordo também. Como substituir, o que não substituir, como começar. E lá tem muitas masterclass, tem obesidade infantil, alergia, tudo, introdução alimentar também, claro. E tem várias masterclass que são esses nossos encontros ao vivo. E a Lu tá falando aí de saudade da masterclass, porque na masterclass, Janine, além de eles assistirem o curso, que é incrível, tem muitas horas de aula, tem muitas aulas bônus de carreira, marketing digital completo, na masterclass eles levam os casos clínicos. Então, por exemplo, na masterclass todo mundo leva caso de autismo. Daí a gente ficou na masterclass 3 horas, que minhas masterclass, você sabe como é que são, né? Quase 3 horas. Deixar, os alunos têm que mandar desligar, porque eu não quero parar. Já teve masterclass que os alunos falaram, André, vamos falar sobre diabetes gestacional? Vamos falar de diabetes gestacional, e ficamos 3 horas, eu falando todas as minhas condutas, como eu faço no diabetes gestacional. É muito mão na roda mesmo o curso, e as inscrições estão abertas somente até sexta-feira. Todo profissional da saúde pode fazer e deve, e acadêmico também, mas só até sexta-feira, porque sexta-feira a gente encerra as inscrições para a turma 6, e aí outra turma, só ano que vem, a gente não tem ainda nenhuma previsão, tá? E uma coisa importante é que agora, quem precisa pode parcelar em boleto, é a primeira vez na história do protocolo, antes não era assim, agora é possível, tá? Amanhã, gente, eu vou fazer uma live, a última live dessa série. Amanhã eu vou fazer uma live muito interessante, Janine. É como alcançar sucesso na carreira materno-infantil. Amanhã, meio-dia, sou eu, Andréia Frix mesmo. E o que eu vou fazer? Eu vou dar print nas perguntas que eu não consegui responder aqui e vou responder na live de amanhã, tá? Eu vou pegar, eu não sei como que eu vou fazer isso aqui agora, eu vou dar um print. Enquanto você responde, eu vou tentar printar. E aí eu vou continuar respondendo amanhã as perguntas que eles estão me fazendo aqui, tá? Tem gente perguntando quanto tempo o aluno tem acesso ao curso. 2 anos, tá, gente? Por 2 anos vocês têm acesso ao curso. Inclusive, todas as atualizações que acontecerem nesses 2 anos, todos os alunos têm acesso, tá bom? Ela empolga demais e a gente ama. A Lu tá falando aí. É isso aí. Para mim, conhecimento tem que compartilhar mesmo, tá? Eu espero todo mundo na turma 6 do protocolo. Janine, nas metas você entrega em papel ou é apenas combinados? Não, geralmente é em papel e as metas iniciais eu entrego no primeiro encontro e as orientações geralmente eu dou um prazo, porque para mim é impossível fazer, eu não sei vocês, mas para mim é impossível entregar tudo na hora, assim, eu não consigo. Pelo nível das crianças que eu recebo, eu dou um prazo de até 72 horas para entregar o material, porque eu preciso encaixar muita coisa nesse quebra-cabeça, então eu não consigo fazer na hora. Geralmente as metas, sim, mas todo o material, não. Tá, e essas metas vão por escrito, eu também mando por escrito, sim. Eu acho que funciona muito bem, tá? Bom, Janine, podemos responder uma última pergunta? Podemos, sim. Vamos responder uma última pergunta aqui, mas vocês podem continuar, que eu já dei print aqui de todas que a gente não conseguiu responder. E amanhã, na minha live de meio-dia, que vai ser como alcançar o sucesso na carreira materno-infantil, eu vou responder mais algumas dessas perguntas aí, tá? Bom, nossa, tem tanta pergunta interessante, Janine, mas deixa eu colocar isso daqui, ó. De uma nutricionista. Vamos lá, para a gente finalizar aqui, mas podem ir mandando outras perguntas que eu vou dar print e amanhã eu vou responder mais, gente. E vão mandar essa live para todo mundo que vai ficar salva assim lá no feed, tá? Criança que não suporta sentar na mesa e ficar de frente com preparações quentes. Só come massas e frutas. Acho que ela está pensando aqui como conduzir, como fazer. O que você pensa? Primeiro, se a criança é sensível à temperatura, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai elaborar para essa criança, né? Porque uma coisa que eu converso muito com vocês, vocês não devem testar, colocar em desafio
uma coisa desconfortável para a criança. Porque acontece muito isso. Não come nada quente. Mas eu quero que ele coma quente. Vai comer quente a todo custo. Então, às vezes, isso é uma questão sensorial dele que precisa ser corrigida. Né? A gente tem 7 sentidos. E a gente linka, quem não tem nenhum tipo de transtorno de processamento, a gente processa facilmente os 7. Mas se eu, por exemplo, não faço o link do que eu vejo ou que eu sinto, eu vou criar um bloqueio. Isso não é simplesmente levado à mesa a todo custo. Então, ele não come só macarrão à toa. Tem uma coisa por trás. Ele vivenciou algo em relação a esse macarrão ou teve algum trauma com outras coisas que precisam ser revistos. Né? Então, acho que tem que analisar a base da questão. O porquê ele não senta à mesa. O que é que está na mesa, quem está à mesa, o horário que é exposto, né? Porque é difícil a gente falar porque a gente não conhece o caso de fato, né? Por isso que no consultório, gente, o mais importante para o nutricionista, para o pediatra que quer atender, para o profissional que quer atender seletividade alimentar, primeiro, é se capacitar para isso. E nessa capacitação você vai aprender a fazer uma boa anamnese. Nada vai te ajudar mais do que uma boa anamnese. Por isso que no protocolo André Flix, inclusive, eu coloco um modelo de anamnese para poder ajudar nessas perguntas. É nessa anamnese que você vai saber se teve algum trauma dentro dos 1000 dias, se essa criança foi forçada a comer, se desde a introdução alimentar como foi. Na anamnese eu pergunto, e aí já vai pegando as dicas, tá? Eu pergunto desde essa mãe, essa mãe... eu atendi uma criança de 5 anos extremamente seletiva. Eu vou perguntar se ela se preparou para engravidar. Sim, é muito importante. A gestação, se ela planejou, se ela suplementou, quando ele nasceu, como é que foi o parto, se teve trauma, como é que foi a amamentação ou não, o que ela sofreu, o que ela ouvia as pessoas falando, o que ela falava, o que ela sentiu, e como foi a introdução alimentar, né, Janine? Se recusava ou não, até a gente chegar na questão. Então, a anamnese é que vai mostrar tudo isso pra gente. Por isso que, às vezes, algumas perguntas a gente nem consegue responder mais detalhadamente, porque a gente quer perguntar mais coisas. Por isso que na Masterclass do protocolo, os alunos vão trazendo os casos clínicos, eu fico perguntando, e aí? Teve trauma? Teve isso? E aí eu vou ensinando para o aluno como fazer esse raciocínio clínico, que é exatamente o que a Fran está falando aí. Eu tenho tudo a ver, eu também pergunto tudo. Tem que perguntar tudo, não dá para ser uma consulta rápida, é uma consulta longa, você tem que se capacitar, tem que estudar muito para fazer a diferença nessa geração, né, Janine? Sem dúvida nenhuma. Acho que é um dos públicos mais desafiadores, mas também é um dos que mais aquecem o nosso coração. Acho que quando uma família chega com um brilho nos olhos e diz obrigada, eu digo obrigada por quê, meu Deus? Acho que quem viu tudo foi você, né? Quem fez foi você, eu só dei a mão, né? Então, isso é muito gratificante. Né? Acho que a gente aquece nosso coração de uma forma fora de série, porque é um público que, querendo ou não, é mais angustiado, né? É mais frustrado com muitas coisas. Então, quando ela consegue alguma coisa, faz todo sentido. A família da criança seletiva sofre muito. Eu acho que como uma mensagem... vamos fazer uma pose para foto aqui, Janine. Bem linda. Peraí, deixa eu soltar os cabelos, gente, porque eu começo a live toda arrumadinha, termino com o cabelo para cima. É assim, Brasil. Segura aí, Brasil. Sorrisão. Peraí. Vai, Janine, muda de pose. Vai lá. Peraí. Gente, eu acho o seguinte, a mensagem que a gente tem que deixar para vocês, seja você profissional da saúde, seja você mãe, é assim, amem as crianças seletivas. Se você é nutricionista, se você é pediatra, vem para o protocolo André Flix, porque o protocolo André Flix é sobre amar essas crianças. É muito mais que chamar as pessoas para fazerem o meu curso, é para chamar as pessoas a terem esse olhar de amor. O protocolo André Flix é exatamente para ensinar as pessoas a não terem um protocolo único engessado. Ele não é uma única forma de fazer. Ele é sobre você ter um olhar individualizado, amoroso, acolhedor, ter conhecimento científico, sim, mas buscar muito, olhar nos olhos dessa criança, olhar nos olhos dessa mãe, pegar nas mãos dessa mãe, seja no virtual, seja no presencial, e dizer, olha, eu estou aqui com você, sim, nós vamos caminhar juntos. Não vai ser fácil, não, mas não tem problema nenhum, porque a gente não quer nada fácil nessa vida, a gente gosta de desafio mesmo. E seja lá o que vai acontecer, eu estou aqui do seu lado para te apoiar, para te ajudar. Eu acho que essa é a mensagem. E esse é o profissional do futuro, né, Janine? Esse profissional que se importa com quem está ali. Eu quero ensinar os meus alunos, nutricionistas e médicos, profissionais da saúde, a terem um olhar de amor. É esse olhar que é transformador. Eu tenho mães também que vão no meu consultório, mães de crianças seletivas, que são desesperadas, que já tentaram
aposentaram de tudo, que já não frequentam mais ambientes sociais, que não vão na festa de final de ano porque não aguentam mais o filho ser rotulado ou ver o filho sofrendo com isso. E essas mães que chegam para mim às vezes e dizem: Andréia, você fez um milagre. E eu falo para elas: eu não fiz um milagre, eu só fui um canal para aquilo que você buscou, que a sua família construiu, e graças a Deus que eu pude ser testemunha de tudo isso. É muito gratificante. Nutrição materno-infantil é a profissão do futuro, sim. Nós vamos precisar cada vez mais. Na websérie, semana passada, eu mostrei estatísticas alarmantes do quanto a seletividade alimentar tem aumentado e tende a aumentar nos próximos anos. É um dos nichos que, com certeza, mais vai crescer, né, Janine? Por tudo, sim, pelos traumas, por todas as interferências erradas que têm acontecendo. Pela pandemia que a gente viveu, que eu acho que eu estou vivendo muito isso. Muito. A pandemia exacerbou tudo isso, não é verdade? Sim. E acho que uma das coisas que a gente mais leva, acho que eu mais levo nessa vida, é que a criança ela não é só seletiva, né? E eu sempre faço essa pergunta: quem é essa criança? Essa criança ela é amorosa, ela é inteligente, ela é esperta, ela é ágil? Vamos deixar também de rotular, só tratar aquela criança seletiva. Não, aquela criança é um ser humano que busca, que sonha, né? Que tem seus anseios, suas dúvidas. Então, ela é seletiva, sim, mas quem é essa criança por trás dessa seletividade alimentar? Perfeito. Eu acho que é isso que vai mover o nosso trabalho e trazer também, abrir portas mais viáveis também, né? Para a gente construir junto com essa família o quê? Esperança de dias melhores, porque é isso que a gente busca. A gente não busca o sucesso, o nosso nome, a gente busca fazer o nosso trabalho bem feito. Eu acho que quando a gente faz com amor, com doação, a gente é visto, né? A gente é notado. Então... Exato. A gente busca ser um agente de transformação, fazer a diferença na vida de uma família e fazer a diferença nessa geração, que é o nosso lema. Eu sei que é o seu lema também. Sim. E eu quero te agradecer muito, Janine, por estar aqui comigo nessa live mais uma vez, por tudo que você compartilhou, por tanto amor. Fico muito feliz em ser sua eterna professora, protocolo até após, até em tantos outros encontros, que, se Deus quiser, teremos muitos ainda. E eu quero te agradecer demais pela disponibilidade de estar aqui, convidar todo mundo para a live de amanhã, meio-dia, como ter sucesso, alcançar o sucesso na carreira materno-infantil. E eu dei print das dúvidas que ficaram para trás. Um beijo, Andréia. Eu dei print e amanhã eu vou continuar respondendo algumas para todo mundo. Quero agradecer você demais, Janine. Eu que agradeço. Obrigado por ter alavancado meus voos, né? Saber que você tem grande parcela disso. Sou muito grata, né? E acho que a gente ainda tem muitos encontros pela frente, que a vida nos proporcione isso, né? Amém. E conte comigo para o que deve e é. Um beijo grande no seu coração. Parte da sua história, fazer parte da história de milhares de profissionais da saúde no Brasil e no mundo. Isso é uma honra enorme para mim. É aquilo que você falou, é mais que vender curso, que vender livro, que depois é saber que através de vocês, olha quantas crianças nós estamos alcançando, né? Eu sempre quis capacitar profissionais da saúde, porque eu entendi assim, talvez eu não vou atender todas as crianças do mundo, nem daria. Mas vocês vão atender e nós vamos juntos, um motivando o outro, para a gente alcançar o nosso grande resultado. Olha, te agradeço demais, todo mundo que está aí, espero todo mundo na turma 6 do Protocolo Andréa Frix. Ó, a Paula, é aniversário dela. Parabéns, Paula. Está fazendo aniversário, que entrou no protocolo hoje, que se deu de presente. Eu acho que tenho quase certeza que foi a Paula. Fala aí para mim, Paula. Ela postou hoje que ela se deu de presente a inscrição para o protocolo Andréa Frix, se deu de presente de aniversário. E eu dei os parabéns a ela duplamente, porque investir em conhecimento certamente é o maior bem que a gente pode investir, porque conhecimento ninguém tira da gente e é através dele que a gente vai alcançar grandes voos. Quero esperar todo mundo no protocolo Andréa Frix. Saindo daqui, clica no link da bio, se inscreva, que as inscrições se encerram na próxima sexta-feira. E eu quero ver todo mundo lá para juntos a gente continuar sendo esse canal de transformação, fazendo a diferença nessa geração. Tá bom? Perfeito. Beijo grande. Obrigada, Fiquem com Deus. Boa noite.